Olá, gente. Eu sou o professor Fábio Josué, reitor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a nossa querida UFRB, e estou aqui para responder algumas perguntas e tirar algumas dúvidas sobre o retorno presencial. Primeira pergunta: como foi a universidade ficar parada há tanto tempo? Primeiro, eu preciso dizer que a UFRB e as universidades brasileiras não estiveram paradas durante o momento da pandemia. Foi algo realmente muito difícil, porque foi a primeira vez que isso aconteceu nessa dimensão na história da humanidade, para a nossa geração. Então isso requereu um desafio muito grande das instituições universitárias e da sociedade em geral para aprender a lidar com a pandemia. A nossa comunidade acadêmica ela fez um esforço gigantesco para reorientar as nossas ações e manter a universidade viva e pulsante ao longo destes 2 anos, nos quais tivemos que estar, de certa forma, isolados para preservar a vida da nossa comunidade e para contribuir com a preservação da vida das pessoas na sociedade, evitando, portanto, a propagação do vírus. Nessa conjuntura, após grandes debates e discussões, sobretudo nas instâncias superiores da nossa universidade, nós reconfiguramos as atividades administrativas para o formato remoto, nós adotamos o ensino remoto como uma alternativa para manter o vínculo dos nossos estudantes com a nossa universidade. Nós reconfiguramos também as atividades de pesquisa e de extensão para essa modalidade remota. Enfim, nós criamos um conjunto de normativos que pudessem regulamentar esse novo momento, essas novas ações realizadas pela nossa universidade. E fizemos esse esforço, portanto, para manter as atividades administrativas de ensino, de pesquisa e de extensão vivas durante a pandemia e contribuímos também com a sociedade, produzindo, por exemplo, álcool em gel, máscara de proteção facial, um conjunto de conteúdos informativos importantes para a sociedade, para a nossa comunidade aprender a lidar com a pandemia. Implantamos no CCS um laboratório de testagem molecular da Covid e, apesar das restrições orçamentárias, realizamos um conjunto de intervenções na nossa infraestrutura, oportunizando assim a melhoria das condições de trabalho, de estudo, de ensino, de pesquisa na nossa universidade. Enfim, foi um esforço gigantesco que a comunidade acadêmica da UFRB fez, de modo que gostaria aqui de registrar os nossos agradecimentos e o nosso reconhecimento, os nossos parabéns a todo esse esforço que foi realizado para manter a universidade viva e pulsante ao longo desse período, apesar das inúmeras dificuldades que enfrentamos. A próxima pergunta aqui é: quais foram os principais desafios deste período? Eu diria que o primeiro desafio, e talvez o maior, foi aprender a lidar com a pandemia. Nós estivemos diante de um fenômeno inédito para a humanidade, nas dimensões em que ele se apresentou historicamente, um fenômeno inédito para a nossa sociedade, para a nossa geração, para a nossa universidade. Portanto, esse foi um grande desafio, como lidar com a pandemia, como manter a universidade viva, em funcionamento, nessa conjuntura que vivemos. Mais especificamente, eu diria que um dos grandes desafios que tivemos foi manter o vínculo dos nossos estudantes com a nossa universidade. Nós não poderíamos aglomerar pessoas aqui nesse espaço, e grande parte da nossa comunidade acadêmica ela é constituída de estudantes. Nós tivemos que buscar a alternativa do ensino remoto, mas tivemos uma dificuldade na manutenção desse vínculo, sobretudo porque pelo perfil socioeconômico de nossos estudantes, que se caracteriza por uma grande vulnerabilidade, que foi aprofundada nesse momento de pandemia, quando empregos foram perdidos, as atividades econômicas desaceleraram e os nossos estudantes, nem todos, tinham condições de equipamentos de boa qualidade, acesso à internet e, portanto, garantir esse acesso
esse vínculo dos estudantes com a nossa universidade é um primeiro desafio que eu destacaria aqui. Eu colocaria também como desafio os cortes orçamentários que incidiram sobre a universidade. Não foi só na pandemia, a universidade brasileira ela vem sofrendo cortes já há alguns anos, mas é preciso dizer da violência desses cortes no período da pandemia e o quanto eles comprometeram o funcionamento de nossas atividades. Só para ilustrar, eu trago aqui um dado comparando o orçamento que nós tivemos na UFRB em 2021 com o orçamento do ano anterior, que foi o ano de 2020. Em 2020, nós tivemos um orçamento discricionário de 48 milhões de reais. Em 2021, esse valor caiu para 37 milhões de reais, 11 milhões de reais a menos, 22% do nosso orçamento a menos. E isso gerou dificuldades, impediu que pudéssemos aportar maiores recursos às políticas, por exemplo, de assistência estudantil, de inclusão digital e outras ações que pudessem fortalecer o desenvolvimento das nossas atividades de ensino, pesquisa, extensão e as ações administrativas nesse contexto da pandemia. Portanto, a questão orçamentária foi um segundo desafio que se colocou. Eu traria também como desafio o distanciamento das pessoas, dos servidores, técnicos, docentes, terceirizados de nossa universidade. Esta foi uma opção consciente nossa, tomada no consumo, e nós fizemos essa opção de forma muito definida, de promover o isolamento, de estabelecer as atividades remotas na sua maioria como forma de preservar a vida de nossa comunidade, mas evidentemente em alguns setores que demandavam uma maior presença física, nós fomos acumulando um conjunto de demandas que tivemos dificuldades de resolvê-las nesse contexto de pandemia. E colocaria também como talvez aquele que foi o maior desafio, que foi lidar com a dor, com a angústia, com todos os efeitos que a pandemia provocou sobre todos nós. O medo de ser contaminado, o medo de ter familiares, parentes, pessoas de nossa comunidade contaminadas pela Covid, a incerteza, para aqueles e para aquelas que foram contaminados e que tiveram pessoas conhecidas, familiares, sobre o dia de amanhã. Então tudo isso gerou uma dor muito profunda e tem gerado ainda. Infelizmente nós perdemos pessoas de nosso convívio familiar, parentes, amigos, pessoas de nossa comunidade que infelizmente se foram nesse período de pandemia. Então lidar com esse conjunto de angústias, de medo, de perdas tem sido algo muito doloroso e tem se constituído, infelizmente, em um grande desafio para todos nós. A próxima pergunta agora é a seguinte: a universidade está pronta para nos receber? Bom, a UFRB tem feito um esforço para garantir que esse momento de retorno ocorra da forma mais tranquila e da forma mais segura possível. Por isso, dentro das nossas limitações orçamentárias, nós temos feito um conjunto de ações importantes para assegurar esse retorno com a tranquilidade devida. Então, nesse sentido, primeiro do ponto de vista das orientações, nós temos revisado o nosso protocolo de biossegurança, nós temos produzido um conjunto de materiais informativos, de cartazes que estão disponíveis nos diferentes espaços da universidade, pregados em diferentes espaços, com as orientações. Nós disponibilizamos totens de álcool em gel nos diferentes espaços da universidade. Nós, dentro das nossas limitações, fizeram algumas adequações infraestruturais, considerando aí a realidade dos diferentes espaços, de modo a garantir que esse retorno ocorra com tranquilidade e ocorra com segurança. Vamos à próxima questão. Por que voltar nesse momento?
Primeiro é preciso relembrar, né, e dizer que ao longo da pandemia nós tivemos uma postura de muita cautela, de muita precaução, orientando a realização das nossas atividades no formato remoto, na sua quase totalidade. E agora entendemos que temos condições de promover um retorno seguro. É importante dizer que mesmo durante a pandemia, alguns setores já funcionaram com as suas atividades de forma presencial, evidentemente seguindo todos os protocolos, mas nós temos setores, por exemplo, que exigiam a presença física das pessoas para que ele pudesse estar em funcionamento, para que nós pudéssemos manter a universidade em funcionamento. Segundo, no final do ano passado, nós ampliamos esse retorno com a retomada gradual das atividades administrativas à sua modalidade presencial. E agora, nesse momento, onde após uma análise dos indicadores epidemiológicos da Covid, que têm sido trabalhados no âmbito do GT criado para sistematizar esses dados, após as discussões e contribuições do Comitê de Acompanhamento e Enfrentamento à Covid, após discussões e deliberações dos nossos conselhos superiores, nós entendemos que temos as condições de segurança que nos permite retornar à presencialidade no maior volume de atividades de forma mais segura. Importante dizer também, esse foi um indicador muito relevante, que a grande maioria da nossa comunidade acadêmica ela se encontra nesse momento vacinada e, portanto, isso nos dá essa segurança e essa confiança de promovermos o retorno presencial num maior volume nesse momento. A questão seguinte indaga sobre quais os cuidados que a gente tem que ter nessa retomada. Bom, primeiro, estar vacinado. Esse é um cuidado fundamental e sobre o qual nós precisamos estar atentos. Segundo, utilizar máscaras e equipamentos de proteção individual. Terceiro, evitar aglomerações. Quarto, higienizar as mãos, sobretudo, com regularidade, com frequência. E também colocaria que, sentindo algum sintoma da Covid, afaste-se imediatamente das atividades presenciais e comunique ao Comitê de Acompanhamento e Enfrentamento à Covid na UFRB, que lhe dará as orientações de como se comportar nesse momento. Vamos lá. A próxima questão é: ainda teremos aulas remotas ou será 100% presencial? Bom, prioritariamente, os componentes curriculares ofertados neste semestre ocorrerão de forma presencial. Entretanto, é preciso considerar que nós somos uma universidade com espaços e infraestruturas muito diversificadas. Então, pensando nisso de forma precavida, as instâncias superiores da UFRB, o CONAC, o nosso conselho acadêmico, e o CONSUNE, o nosso conselho universitário, indicaram que cada centro terá autonomia para definir a forma mais conveniente do planejamento e, portanto, da oferta dos componentes curriculares, considerando aí alguns elementos como a infraestrutura física disponível no centro, a sua capacidade de atendimento de alunos, as condições de saúde dos nossos servidores técnicos, docentes e estudantes, as especificidades de cada um desses componentes. Então, se alguém tem dúvidas sobre isso, a minha recomendação é que procure o centro e veja o planejamento que está sendo ofertado e de que forma cada componente irá ser desenvolvido. Prosseguindo aqui. Nesse tempo de muita desinformação, fake news, onde podemos buscar informações seguras? Eu recomendo que você busque essas informações nas nossas redes sociais, no nosso site institucional e especialmente no hot site criado pela nossa assessoria de comunicação para reunir um conjunto diverso de informações produzidas pelos nossos pesquisadores, pelos nossos cientistas e por toda a equipe de nossa universidade e nosso Comitê de Enfrentamento e Acompanhamento à Covid,
que estão disponíveis lá no nosso hot site e, portanto, serão úteis para que vocês possam compreender melhor sobre essa questão da pandemia e especialmente sobre o retorno, a forma de se comportar no retorno a essas atividades presenciais. Então, gente, eu espero que tenha contribuído com as informações prestadas aqui e queria finalizar trazendo uma mensagem. Primeiro, de agradecimento a todos e todas que compõem a nossa comunidade acadêmica, aos servidores técnicos, administrativos, aos docentes, aos estudantes, aos terceirizados, pelo esforço gigantesco feito ao longo desses 2 anos de pandemia para manter a nossa universidade viva, em funcionamento. Segundo, um agradecimento especial pelo esforço que tem sido concentrado nesses últimos meses para garantir a retomada à presencialidade no maior volume na nossa universidade. Contamos com a colaboração de cada um e de cada uma para fazer deste momento de reencontro um momento mais tranquilo e mais seguro possível. Segundo, dizer da alegria desse reencontro. É o momento de voltarmos a estar presentes e viver a universidade na sua plenitude. É um momento de celebração da vida, de celebração da ciência que nos permitiu o desenvolvimento da vacina que nos dá agora a condição e a segurança e a tranquilidade para voltarmos a nos reencontrar aqui na universidade. É um momento de esperança, é um momento de afeto, é um momento de alegria, é um momento de celebração. Portanto, chega de saudade, sejam bem-vindos e bem-vindas à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a nossa UFRB. Fiquem em segurança e nós nos veremos muito em breve.